meus projetos, normalmente, se reparares, são marcas que são muito fortes na parte de community engagement e community growth. A Airbnb era assim, gastava-se muito pouco dinheiro em marketing per se, e quando eu digo marketing per se é para pagar AdWords, fazer mega campanhas com mega budgets, não. O foco sempre foi fazer coisas que não escalavam, especialmente na parte da comunidade. Como é que trabalhamos a nossa comunidade? O mindset era sempre, eu prefiro ter 100 pessoas que nos amam a ter 10 mil pessoas que mais ou menos gostam de nós assim. Sim. Este mindset foi o que também fez crescer a Revolut, ou seja, nós sempre fomos muito fortes em termos de community engagement. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio Who Cares, desta vez com o Ricardo Macieira, o Country Manager da Revolut em Portugal. O Ricardo é designer de formação e fez um caminho de designer até gestor, passando por empreendedor pelo meio. Antes de ser Country Manager da Revolut, foi também Country Manager do Airbnb em Portugal, que acaba por ter e nós conversámos muito sobre a diferença entre estas duas empresas, em termos de cultura, em termos de marketing e de estratégia de marketing. São ambas conhecidas por apostar muito mais em community building, em crescimento orgânico, do que propriamente em crescimento pago. No caso da Revolut, não investem mesmo nada até em ads ou em aquisição paga, e investem quase, em vez disso, em inovação de produto, em community building, em pequenas ações que fazem para criar um bocadinho essa paixão e esses apaixonados pela marca. Falámos também um bocadinho da cultura por vezes tóxica das grandes startups que querem crescer muito rápido, e um bocadinho do que o culto aos unicórnios acaba por causar na cultura das empresas, e também da importância da marca e do poder da marca em empresas tecnológicas como a Airbnb e o Revolut, e também em startups. Acho que vale a pena investir o tempo para ouvir esta conversa, e espero que gostem. Olá, Ricardo, bem-vindo às entrevistas do Cares. Tu já conheces um bocadinho o Cares do nosso... e tivemos contacto em junho, quando fizemos uma roundtable sobre o setor financeiro, agora num formato diferente e one-on-one, e que dá até para muitas das questões que foram surgindo durante essa roundtable, e que depois, obviamente, que não houve a oportunidade de se explorar todas, agora tem essa oportunidade. Mas só para arrancar e também para dar algum contexto a quem está a ouvir, que certamente não ouviu essa roundtable que era fechada, consegues dar assim muito os highlights do teu percurso, um bocadinho até chegares a Country Manager da Revolut e as responsabilidades que tens hoje. Sim, então o meu trajeto é um pouco sui generis e um pouco acidentado, não é uma coisa, não é uma linha reta, teve aqui algumas curvas e contracurvas. Eu sou designer de formação, formei-me no IAD em design de produção visual, trabalhei uns anos como designer e depois como diretor de arte, até que chegou a um ponto em que conheci a minha esposa, trabalhávamos no mesmo escritório, e ela, empreendedora como é, desafiou-me, vamos sair, vamos montar o nosso próprio negócio, também dentro da área de retalho, e ver onde é que isto leva. Isto foi em 2010, timing perfeito, vem uma crise assim surreal logo a seguir, e tendo em conta que ambas as pessoas do agregado familiar estavam na mesma empresa, que foi lançada na altura da crise, posso dizer que foi uma experiência, no mínimo, interessante. Portanto, foi um processo muito intenso. A empresa mantém-se até hoje. Entretanto, saí, mas a minha mulher continuou com ela. Chama-se Alok Design Brands. Fazemos representação de marcas de produtos de design aqui em Portugal. Nesse processo, eu trabalhava mais como designer dentro do que era a empresa. Tínhamos também uma pequena loja online. E nesse processo, entre crises e tentar fazer make ends meet e fazer as contas bater certo, tínhamos um apartamentozinho em Lisboa, onde eu já não morava, devido ao também de ser muito pequeno, e decidi pôr na Airbnb porque apareceu um anúncio do Facebook: faz dinheiro extra com a tua propriedade, nós tratamos dos pagamentos. Eu, ok, siga para bingo. Criámos o anúncio e durante alguns anos fizemos essa gestão.
através da Airbnb. E nessa altura eu percebi que, ok, quanto mais dás à plataforma, mais resultado acabas por ter em termos de reservas, e portanto eu comecei a embrenhar-me muito com a comunidade da Airbnb. Isto envolvia, porque este tipo de marcas, o community engagement é super, super importante, portanto eles tinham uma equipa de community em que eu já estava em contacto com eles, até que chegou a um ponto que eles me entraram em contacto comigo: olha, Ricardo, estamos a querer montar uma equipa não, ter uma pessoa em Portugal para alavancar o crescimento da Airbnb, se estiveres interessado, candidata-te, e entretanto também partilha entre a tua rede de contactos, pode ser que hajam outros anfitriões que estejam interessados. Candidatei-me, fiz umas 12 entrevistas, terminando com apresentar um business case à equipa em Barcelona, que era o escritório com que eu trabalhava. Mas disseste 12 entrevistas? 12, foi um processo de 3 meses entre entrevistas e depois tentar perceber como é que seria operacionalizado, porque eu na realidade trabalhava em Portugal, mas trabalhava para uma entidade espanhola. Impostos, etc. Foi assim uma aventura, mas pronto, lá conseguimos. E na altura a Airbnb tinha uma escala muito pequenininha ainda, estavam na fase em que estavam a abrir o mercado europeu, isto no seguimento de um processo que às vezes acontece nestas startups americanas, que é muito forte nos Estados Unidos, há um crescimento orgânico a partir da Europa. A partir do momento que o crescimento começa a aparecer, entram competidores no mercado, que basicamente a ideia é que replicam o negócio e depois vendem à empresa o negócio que criaram. Aconteceu isso com a Airbnb, só que tendo em conta que a Airbnb é uma empresa muito focada em cultura, para eles não fazia sentido trabalhar com o que eles consideravam quase mercenários, que era do tipo, ok, vou fazer quase aqui um hijack do vosso negócio, e eles decidiram, ok, vamos montar uma equipa na Europa e levar a coisa a partir daí. Equipa muito pequenininha, super scrappy, a ideia era só fazer barulho no mercado. Quando marca a posição. Exatamente. E depois, à medida que os processos também acabaram por ser desenvolvidos, acabamos por montar aqui uma estrutura muito mais robusta, em que quando eu saí, o objetivo já era mesmo um trabalho de quase aquisição de anfitriões e de gestores de propriedades e até de hotéis. Eu posso dizer que nos primeiros anos os hotéis não sabiam quem é que eu era, no final quase não me podiam ver, a meio no caso não podiam ver, e no final eu estava a fazer o onboarding na Airbnb de uma das maiores cadeias hoteleiras portuguesas. Portanto, fiz quase um full circle dentro desse processo. Até que chegou a uma altura que, passados 5 anos, eu já estava à procura do próximo desafio, já estava um pouco em modo automático, comecei a analisar quais é que eram as áreas que estavam mais em voga e quais é que tinham aqui mais oportunidade de disrupção. A área financeira era clara, todos tivemos os nossos desafios com os nossos bancos, e mesmo na altura em que eu comecei a analisar, a Revolut abriu a posição para Country Manager, candidatei-me, um candidato normal, fiz umas quantas entrevistas e depois lá decidiram contratar-me. Passado um ano e meio cá estamos a continuar a tentar democratizar aqui o acesso a produtos financeiros e a abanar um pouco o que é o sistema incumbente financeiro. E tu referiste aí que o teu processo foi acidentado, não é? Não foi linear. Que achas que foi assim agora tenho dificuldade de dizer em português, mas o breakthrough moment aí, qual é que foi quase um momento de inflexão grande quase na tua aprendizagem, no teu percurso? Foi a entrada no Airbnb? Não, eu acho que não. Acho que o maior breakthrough foi ter montado a minha própria empresa com a minha esposa e numa altura de crise. Acho que se há a situação que te põe contra a parede e que te obriga a crescer rápido, não é? A crescer rápido e a aprender e a step up, até porque é uma questão de sobrevivência, para mim foi esse momento. Depois sim, a verdade é que eu nunca tive o objetivo de entrar no meio tech. Sim. Não olhava, eu era designer, fazia as minhas coisas e via os projetos quase coisa mais short term, mid term view, não tinha aqui, olha, vou fazer isto para depois entrar ali, não. Portanto, a Airbnb foi quase uma coisa que surgiu orgânica e que fazia sentido para mim na altura, porque eu estava muito também envolvido com a comunidade. Portanto, sim, se me perguntares qual é que foi o momento, acho que foi abrir uma empresa numa altura muito complicada para se abrir uma empresa. Sim, boa. E, quer dizer, nós vamos falar sobre provavelmente estes highlights todos e os pontos positivos, mas só para a fotografia ficar completa no início, consegues referir
algum falhanço, não gosto muito do termo falhanço, mas algum Sim. momento mais difícil e quase como é que lidaste com ele e o que é que aprendeste com ele? Eu acho que Olhando quase para o teu LinkedIn, não é? Parece quase, sim, é só sempre a subir e sempre, e só se vê as vitórias, não é? sim. Sim, eu acho que quando eu e a Letícia, a minha esposa, montámos a Alok, porque a Alok tinha um objetivo, na altura era criar uma loja online de produtos design originais que não se encontravam em Portugal. Percebemos rapidamente que o negócio online em Portugal não era suficiente para manter uma estrutura a funcionar. O volume de vendas era muito pequeno, as pessoas não estavam muito confortáveis em fazer compras online, portanto, para sobrevivermos tivemos que fazer ali o que as startups chamam o pivot, tentar perceber Uhum. qual é que é o movimento para manter a sobrevivência, e nós percebemos que havia ali outro nicho interessante, que era as marcas que nós queríamos vender na nossa loja não estavam a conseguir entrar no mercado português, não havia interesse e eles não tinham uma estrutura que os permitisse crescer no mercado português. Ao percebermos isto, percebemos que havia ali uma oportunidade, entramos em contato com uma das maiores marcas na altura, chamada Invotis, uma marca holandesa, e pensamos, olha, eu sei que vocês em outros mercados trabalham com agentes, vocês aqui em Portugal não têm muitos clientes, nós trabalhamos na área de vendas também, têm interesse em fazer algo connosco? Eles, sim, pá, vamos experimentar, se a coisa correr bem, correu. E aí entramos nesse mercado e a ideia aí foi, ok, vamos fazer aqui um plano que permita às marcas também chegarem a mais gente ainda que não só pela nossa loja online, também nos permita ser financeiramente viável, em que vamos criar aqui uma base de clientes para as marcas, seja as pequenas lojas, começar a crescer e depois, pouco a pouco, fomos desenvolvendo e entramos nas FNACs, nas Sonais, etc. Portanto, foi um processo também super interessante de conseguir também montar aqui um plano e adaptar a uma realidade que não era a que nós estávamos à espera quando começámos a empresa. Sim, perceber se calhar que a visão ou o sonho ou a visão romântica que tinha, que era ter uma loja cheia de produtos de design, afinal não era bem essa necessidade que havia e tiveram que mudar. Mudaram mais para essa componente de distribuidor e não só loja. É isso? Exatamente, é exato, é ter essa, éramos agentes, não Sim, distribuidores, sim. mas a ideia sim era Sim. perceber, ok, a coisa não, há aqui outras necessidades, podemos estar aqui a bater neste ponto, mas se calhar os resultados vão aparecer, vão demorar um pouco mais, portanto, ou nos adaptamos ou ficamos aqui parados na água e decidimos adaptar-nos. Ok, boa. Boa, então agora passando um bocadinho, e como este é um podcast de marketing, né, o foco vai ser um bocadinho na marca e no marketing no Revolut, apesar de haver certamente Uhum. muitas questões, sobretudo sobre produto e inovação e etc. Embora se cruze um pouco. Mas focando aqui na marca, acho que a primeira questão que eu tenho, e que muita gente tem, diz a Revolut ou o Revolut? Nós dizemos a Revolut. A Revolut, pronto, boa. E fica claro daqui para a frente. Eu por acaso lembro-me bem, acho que já sou cliente da Revolut há bastante tempo, desde 2016, e, Uhum. e lembro-me perfeitamente do momento em que recebi o cartão em casa, ou seja, numa marca que era muito pouco conhecida na altura, quase ninguém a conhecia, e quase aquele momento de receber o cartão em casa e do packaging e da embalagem que se puxa de um lado e o cartão sai do outro, que me ficou um bocadinho na memória como um momento especial, e acho que só esse momento vale mais do que quaisquer campanhas de marketing ou coisas que tenha visto desde aí. Mas na tua opinião pessoal, o que é que torna a marca Revolut realmente especial? Assim, se tu fores ver o meu histórico aqui, a partir do momento que eu entrei na Airbnb, eu sempre foquei, foram duas empresas, mas pronto, é muito é por esse caminho que eu sigo e é por aí que eu também escolho os meus projetos. Normalmente, se reparares, são marcas que são muito fortes na parte de community engagement e community growth. A Airbnb era assim, gastava-se muito pouco dinheiro em marketing per se, e quando eu digo marketing per se é para pagar AdWords, fazer mega Sim, sim. campanhas com mega budgets, não. O foco sempre foi fazer coisas que não escalavam, especialmente na parte da comunidade. Como é que trabalhamos a nossa comunidade? O mindset era sempre, eu prefiro ter 100 pessoas que nos amam a ter 10 mil pessoas que
mais ou menos gosto de nós assim. Sim. Este mindset foi o que também fez crescer a Revolut, ou seja, nós sempre fomos muito fortes em termos de community engagement e como trabalhamos com a nossa comunidade. Nós tivemos aqui há pouco tempo em Portugal o Chad, que foi o primeiro marketing manager, PR manager dentro da Revolut. Ele contava-nos que nos primeiros anos em que começaram a crescer a Revolut, o Nick sempre lhe dizia assim, a Chad, eu preciso que tragas novos utilizadores, mas não te vou dar dinheiro nenhum, portanto arranja maneira de crescer. E o que a equipa fez na altura foi muito trabalhar, ok, vamos convidar os nossos amigos, vamos fazer que os nossos amigos convidem os amigos, venham aqui falar connosco, perceber o que é que para eles, o que é que interessa, o que é que querem ver, o que é que gostam do produto, o que é que não gostam, receber esse feedback e depois trabalhar sobre o produto para que a viralidade se torne ainda mais. Eu normalmente até faço esta analogia, porque nós fazemos agora não temos feito tanto por causa do Covid, mas antes desta nova realidade nós fazemos muitos, os que nós chamamos de Rev Rallies. Basicamente são eventos para a comunidade, nós convidamos pessoas quase random para se juntar connosco no nosso escritório, para beber uma cerveja, comer uma pizza e em que lhes mostramos quais é que são as coisas em que estamos a trabalhar. Eles depois dão feedback, gostam, não gostam, o que é que falta, o que é que não falta, e depois nós repassamos isto para a equipa de produto. O interessante é que quando nós lançamos estes eventos, normalmente 1 a 2 horas eles esgotam completamente. Eu normalmente faço a comparação entre o que nós fazemos e ter que ir ao banco resolver alguma coisa. O pessoal, se é para ter que ir ao banco, foge a 7 pés. Nós, quando fazemos este tipo de eventos, é logo um mindset diferente. Portanto, acho que este tipo de marketing é muito difícil de atingir, porque a maior parte das vezes tens de fazer coisas que, em teoria e no papel, não são escaláveis. Eu, mesmo no Airbnb, uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui na posição de trabalhar em Portugal era fazer eventos com a comunidade de anfitriões. E na altura nem tinha acesso ao back-office nem nada, eu ia ao front office, via os anúncios, quais é que são os anúncios que tiveram mais reservas, olha, vamos fazer aqui um evento, querem encontrar-se connosco, o pessoal diz sempre que sim, porque pronto, também há sempre aquela ideia de empresas tecnológicas que estão tipo ou em São Francisco ou em Londres, estão super longe, ter alguém localmente, as pessoas também dão valor, e aí é que surgiam as dinâmicas interessantes. Conheci as pessoas, por exemplo, no Airbnb, um dos primeiros eventos que eu fiz, 3 pessoas conheceram-se nesse evento e criaram uma associação de anfitriões que depois, no final, já está a falar com o governo. Portanto, estas pequenas coisas é que são difíceis de tu perceberes, ok, eu vou fazer isto, mas isto não vai escalar, mas que acaba por depois dar o boom que tu necessitas e ter um crescimento orgânico, estável, mesmo em alturas complexas como foi agora o Covid. Sim, é isso. À partida acho que parece que não é escalável, e não é, mas tem outras vantagens, que é poder a probabilidade de mais facilmente ser sustentável e ser exponencial, não é? Porque Exatamente. se funciona, depois torna-se exponencial. Eu estava a pensar um bocadinho também sobre, a tentar perceber o que está por trás da vossa estratégia de marketing, e lembrei-me até de um exemplo que não tem nada a ver, que é o da Zara, mas que a Zara decidiu desde o início, né? Não investir nenhum euro em publicidade, e esse budget que queria para a publicidade investiu em imobiliário, ou seja, em posicionamento e em comprar lojas ao lado da Chanel e da Louis Vuitton, e é assim que se posiciona e não publicidade. E estava a pensar que no vosso caso acaba por ser um bocadinho parecido, ou seja, não investem em comunicação ou publicidade tradicional e se calhar investem esse dinheiro no próprio produto, e o próprio produto é que é o vosso... é que é o anúncio. Acho que isto vem tudo muito do ensinamento das empresas tecnológicas. As apps fez isto muito bem nos Estados Unidos, toda a estratégia que eles tinham era, ok, customer service é o principal, vamos investir o dinheiro todo lá e ter as pessoas satisfeitas e isso depois vai trazer o resultado. Sim, é muito por aí, mesmo nós estávamos, até a entrada do Covid, nós estávamos a testar algumas performance marketing, etc., dentro da Revolut, e perceber, ok, qual é que é o crescimento que isto nos traz, também depois ver com alguns desafios, porque quando tu tens um crescimento orgânico que é tão grande e que tu, em teoria, não estás a pagar por aquilo,
depois, à medida que começas a pôr ferramentas que tens que pagar, o grau de comparação é muito complicado, porque custo zero versus o que estás a pagar é difícil é ver difícil de retorno ali, justificar. É exatamente, é justificar. difícil de justificar. E nós estávamos nessa fase entre a Revolut, estávamos a começar a investir mais em marketing, depois de entrar o Covid, basicamente o que fizemos foi, vamos parar tudo o que estávamos em termos de gastar e vamos focar em produtos e em ações que, não tendo um custo per se, que acaba por ter um custo, tens que pôr pessoas a trabalhar, mas que acabam vão fazer o tipo de crescimento. E foi muito o que nós fizemos, especialmente aqui em Portugal, na Revolut. Assim que entrou o Covid, nós percebemos, ok, temos que nos readaptar, não é sustentável o que nós estávamos a fazer, o que é que podemos fazer que seja relevante e que tenha algum impacto nos nossos utilizadores. E uma das primeiras coisas que fizemos foi perceber, ok, nós temos uma ferramenta super interessante da Revolut, que é a ferramenta de donations, de donativos. Quem é que nós podemos ajudar neste momento? Ou seja, vamos ficar aqui na responsabilidade social e começar a trabalhar esta área forte aqui em Portugal. E a primeira coisa que fizemos foi falar com a Cruz Vermelha Portuguesa. Ok, vamos fazer aqui uma campanha de angariação para a Cruz Vermelha Portuguesa e dedicar os nossos recursos. Funcionou super bem. Num fim de semana conseguimos angariar 30 mil euros de donativos para a Cruz Vermelha através de donativos dos nossos utilizadores. Depois logo assim fizemos uma com a ILGA, depois fizemos uma com a SOS Animal. Portanto, decidimos perceber, ok, vamos mudar aqui um pouco, fazer um shift e perceber o que é importante neste momento e trabalhar isso. Mesmo que, se calhar, não vai entrar nos mesmos moldes de KPIs que nós tínhamos pré-Covid, novos utilizadores, etc., mas que são coisas que são importantes para agora e com isto depois vai trazer aqui quase um halo effect que vai nos permitir continuar a crescer mesmo sem estar a gastar dinheiro em marketing e aquisição direta. E tem... mais uma vez, tentando ver um bocadinho o outro lado da moeda, o que é que achas que é uma desvantagem deste tipo de abordagem ou estratégia? Muito focada no orgânico e na comunidade e ir atrás de quem é apaixonado pela marca? Sim, ainda mais numa empresa como a Revolut, que é tudo all about numbers, nós somos muito focados em números, ter aqui acesso a dashboards e métricas é super importante. Este tipo de crescimento, este tipo de campanhas, muitas das vezes não são mensuráveis. Portanto, aí há o verdadeiro desafio, que é perceber, ok, eu estou a fazer isto, eu estou a ver um crescimento que é um crescimento orgânico, eu não consigo ligar os pontos diretamente, não consigo ter aqui um botão que me diz que está a crescer por causa disto, não. Sim. Mas eu consigo ver o efeito no mercado. Portanto, também temos que ser um pouco crentes em que, ok, apesar de não haver uma ligação direta, nós percebemos, ok, quando eu lanço isto no mercado, há um buzz que é gerado e isto gera crescimento, seja o que for o que tu queres de crescimento, não é? Porque, como estava a dizer, o crescimento pode ser novos utilizadores, pode ser mais utilizadores a usar a nossa app, pode ser o impacto que nós estamos a dar a uma associação que precisa de ajuda. Portanto, muitas das vezes os KPIs têm que ser adaptados à realidade e nós fazemos quase isto, cada trimestre os KPIs variam em termos de qual é que é o KPI que medimos do sucesso e acho que esse tipo de flexibilidade é que é super importante para sobreviver nesta nova idade, nesta nova época. Ok, boa. Então, sim, a desvantagem é precisar de ter paciência e de ter uma estratégia mais longo prazo e flexibilidade contra os KPIs. Acho que é flexibilidade, KPIs em termos de estrutura também. Sim. E nestes, faz agora 6 anos que eu trabalho na área tecnológica, eu já fiz tudo. E os títulos, a maior parte das vezes, não valem nada. Ou seja, quando digo não valem nada é porque pode estar a fazer uma coisa hoje, pode estar a fazer outra amanhã. Eu sempre trabalhei com equipas muito pequenas, em que com 2, 3 pessoas tu consegues fazer trabalho que realmente tem impacto e isso também obriga-te um pouco a filtrar quais é que são as coisas que realmente vão move the needle, quais é que são as coisas que vão gerar impacto versus fazeres milhentas campanhas. Tu contas uma equipa pequena, ok, este trimestre se calhar só vou conseguir fazer uma campanha, mas vai ser a campanha. Isso também obriga-te a estar ali um pouco sob pressão, mas com um foco laser que se calhar numa situação com uma mega equipa, com uma estrutura super pesada, não ias conseguir ter. Sim. E acho, uma pergunta que eu tinha, acho que ia fazer mais no final, mas já que tocaste nesse ponto, que é, apesar de, como estavas a dizer, os KPIs mudarem trimestre a trimestre, quais é que são aqueles que raramente mudam, os teus?
aos quais prestas mais atenção? Epá, eu acho que, sinceramente, não há, não há um que esteja sempre lá. Obviamente, nós medimos, ou seja, quanto é que são os números de novos utilizadores que estão a entrar, quais é que são os daily active people que estão a trabalhar connosco. Pronto, esses nós vamos medir sempre, mesmo que nós consigamos perceber que, ok, este trimestre eu se calhar não me vou focar em aumentar as daily active people, porque qualquer razão não faz sentido, ou porque a estratégia que nós temos não está focada, mas tu para manteres para ficares atento à saúde do mercado, convém estar sempre a seguir. Portanto, sim, há umas 3 ou 4 que nós vemos constantemente, tudo o resto depois é uma questão de às vezes também de fazer um trade-off, ou seja, eu se calhar percebo que Daily Active People é importante nesta altura, mas se calhar, tendo em conta a estratégia que eu vou fazer este trimestre, eu posso sacrificar os Daily Active People porque quero atingir outro objetivo. E é importante que as empresas também tenham uma visão alinhada do que é que pretendem fazer a cada altura, qual é que é o objetivo. Porque o interessante nas empresas tecnológicas é que é muito difícil perceber qual é que é o endgame. Ou seja, o Simon Sinek tem uma frase muito boa que ele chama-lhe o Infinite Time Horizon. Ou seja, uma startup ou uma scale-up ou uma empresa tecnológica, até uma empresa normal, tu vês sempre o cume, só que normalmente quando chegas ao cume há outro cume, portanto nunca há aqui, o produto nunca está acabado. É a história da cenoura, não é? Da cenoura à frente do burro. Exato, vai sempre haver outra coisa para conquistar, vai sempre haver outro desafio, as empresas vão-se mudando, vão-se moldando, e como há sempre esta ideia de crescimento constante, acaba por ter que haver aqui uma adaptação quase trimestral em termos de qual é que é o alinhamento. Apesar que, pronto, há sempre uma estrela norte que é seguida e aí que os valores e a missão da empresa são importantes para manter sempre essa linha guia, mas depois é uma questão de adaptação à realidade e ao momento em que estás inserido. Sim, esse é um tema super interessante não conhecia dos Infinite Horizons, mas é uma boa analogia e quase dessa nossa cultura do crescer para sempre, né? E estar sempre a crescer, mas acho que já lá vou aí, deixa-me só fechar aqui um bocadinho o tema da marca, que tem mais alguma curiosidade, que é, sobretudo para startups e startups tecnológicas, muitas vezes a marca acaba por ser um afterthought, né? Ou seja, nos primeiros anos a marca acaba por ser muito pouco importante e há muitos casos de empresas em que basicamente pediram a um amigo para fazer um logo qualquer só porque precisavam ter um e depois só começam a pensar na marca já quando chegam a um nível de maturidade muito grande. E acho que tanto no Revolut como no Airbnb, não sei quando é que foi o ponto de inflexão onde começaram a dar mais atenção à marca, mas acho que são ambas empresas que dão bastante valor à marca. Queria perceber um bocadinho, para já a tua opinião sobre isso, sobre algumas startups, como designer sobretudo também, não darem valor à marca e o foco está muito na performance e no crescimento e nos números, como estavas a falar. Sim. E não conseguem pensar tanto a longo prazo, lá está, como a startup é muito de sobreviver ao dia de hoje, o longo prazo acaba por não interessar tanto. Sim, foi interessante. Na Airbnb, eu, quando entrei, já havia conversas sobre o rebranding, e passado um ano foi quando ele foi oficializado e, portanto, eu meio que vivi esse processo por dentro. E sim, ou seja, a questão da marca e quando foi lançado o novo logo da Airbnb tivemos muito backlash na altura, né? E é o que acontece, né? Quando lanças uma marca nova, 90% das pessoas não gostam, a gente vai dizer mal, as pessoas são um pouco adversas à mudança, mas desde que mantenhas a tua visão e dentro da Airbnb, isso era muito claro, o Brian tinha uma visão do que é que queria, da mensagem que queria passar, e mesmo à volta todo aquele turbilhão, gostavam ou não gostavam da marca, ele sabia que aquela marca representava o que ele queria que a empresa fosse e, portanto, para ele era apenas ruído à volta do que ele queria. Mas foi um ponto super importante ali, ou seja, quando houve o rebranding, mesmo em termos de cultura da empresa, as pessoas todas juntaram-se à volta daquela marca, porque
que as pessoas percebiam que a marca representava o que eles queriam, o conceito que a Airbnb tinha de belong anywhere, de ser welcoming. Eu lembro que havia pessoas na Airbnb que tatuaram o logotipo, assim, chegava a um nível de engagement e a Airbnb era muito forte nesse sentido, em termos de ter as pessoas super satisfeitas a trabalhar lá, que depois, quando há estes momentos de lançamento de algo, as pessoas realmente seguram a bandeira e estão a apoiar. Portanto, é importante, desde que seja bem feito, desde que seja feito com o espírito de missão e com a missão da empresa que seja refletida nessa marca. Muitas vezes acaba por não ser, né? Porque a missão às vezes também vai se adaptando. Airbnb nós tínhamos um logo que não tinha, não contava muito. Na segunda fase depois sim, já representava. Dentro da Revolut, e nós ainda estamos numa fase que a marca tem sido afinada e tivemos um slight rebrand no ano passado, mas que ainda está under work, portanto pode ser que tenhamos novidades também no futuro próximo. Mas porquê? Porque ainda estamos muito focados no que é o produto em si. Portanto, estamos numa fase em que o objetivo, é continuar a desenvolver o produto, conseguir realmente oferecer o que nós nos comprometemos a oferecer, que é uma super app financeira. Portanto, o foco está no produto e como passar a mensagem deste produto aos nossos utilizadores. Sim, por acaso agora que falaste nisso, lembrei-me que o primeiro logo do Airbnb é muito parecido com o primeiro logo do Revolut. Era aqueles azuis com sim, as letras brancas, arredondadas. Exatamente. Sim, mas é interessante também ver essa comparação do Airbnb ter evoluído para uma coisa muito mais emocional, e mesmo o próprio logo ser um símbolo e deixar de ser a palavra, e o Revolut continuar com o foco no nome e no produto e não querer desviar muita atenção da funcionalidade, não? Sim, mas aqui também, dentro da Revolut, mais uma vez, acho que é uma questão de timing e foco, e depois também às vezes é um pouco o mindset São Francisco, é um pouco diferente do mindset de Londres. Às vezes as prioridades também mudam um pouco dependendo de qual é que é o objetivo. E a Airbnb era muito uma empresa de São Francisco, uma empresa que é muito focada nestas ideias de team building e ter as pessoas super à volta da marca. A Revolut é um pouco mais prática e um pouco mais to the point e em foco nas coisas que são prioritárias naquele momento. Sim, acho que tocas aí também noutro ponto interessante, e então acho que as duas próprias, então eu faço já as duas perguntas e depois escolhes por qual é que queres começar. A primeira é um bocadinho focando até nestas duas marcas em paralelo, é perceber como é que tu imaginas a Revolut e a marca Revolut em 2030, ou seja, como é que achas que vai ser a evolução nesta década? Eu sei que sobretudo para este tipo de empresas, é um exagero, a ideia é mesmo puxar um bocadinho, e se quiseres podes criar passos até lá, perceber como é que vai evoluir nesta década. Essa é uma. E a outra é um bocadinho esse contraste de culturas que estavas a falar, também de Europa versus São Francisco, e perceber também do teu ponto de vista, acaba por haver vários relatos da Revolut em relação a uma cultura às vezes, por vezes, tóxica, ou muito, se calhar, de overworking, com muito um turnover grande, e é perceber também tu que trabalhaste tanto no Airbnb como no Revolut e que tens a visão de dentro, qual é um bocadinho a tua perspectiva sobre isso, e tu como é que vês a cultura da Revolut, e então, se quiseres, como é que ela se compara com a da Airbnb? Sim, são culturas diferentes, pode ser bem transparente, não quer dizer que uma seja melhor que a outra, são diferentes. A Airbnb era uma cultura de muita manter os empregados satisfeitos, super inclusão, welcoming, porque era também uma empresa de hospitalidade, portanto faz sentido, you preach what you do, vice-versa. Portanto, esse era muito o mindset da Airbnb. Já a Revolut, o mindset é mais elite sports team, ou seja, e se tu fores ao nosso escritório no Porto, nós estávamos em processo de abertura quando entrou o Covid, agora temos um mega espaço lá, mas com toda a gente a trabalhar remoto, portanto também é uma situação meio sui generis, mas se tu entras no escritório, tu vês que é um escritório super cool, tens beanbags, tens PlayStation, mas raramente vais encontrar alguém a jogar PlayStation lá.
porquê? Porque o mindset e as pessoas com que nós queremos trabalhar, queremos que as pessoas estejam a dar o seu melhor 100% do tempo. E especialmente quando estás numa fase de scale, como está a Revolut, isto vem aqui com uma intensidade que não necessariamente seja algo forçado, é algo que nós incutimos em tudo o que fazemos. Sim. Eu não sei se já viste o documentário o Last Dance, documentário na Netflix sobre o Michael Jordan. Pronto. Nós revemos muito é outra das minhas paixões, é o basquetebol, portanto esse vi logo quando Pronto, então, e nós revemos muito no set desculpa, aqui, o computador de vez em quando bloqueia aqui. Nós vemos muito no mindset daquele documentário, especialmente no mindset do Michael Jordan, né? Que o Michael Jordan era um tipo intenso, que exigia o máximo dos seus parceiros, porque ele dava sempre o máximo quando estava a competir. E é isso que nós também, é muito com esse mindset com que nós trabalhamos. Nós somos fast-paced, queremos apresentar resultados e queremos dar aqui uma oportunidade para que todos os empregados consigam também dar o seu melhor enquanto estão a fazer. Se isto é para toda a gente, não é. Eu muitas vezes digo isto, muita gente quer trabalhar em startups, mas nem toda a gente consegue trabalhar em startups, porque realmente a exigência é alta e nós queremos estar sempre, temos de estar sempre ahead of the curve. E o estar ahead of the curve vem também com algum sacrifício. Sim. Mas, por outro lado, também, algo que nós também estamos, num processo de aprendizagem, também estamos cada vez a tentar melhorar mais e permitir às pessoas que consigam ter um work-life balance equilibrado. Portanto, também há aqui um esforço em equilibrar um pouco as coisas de ambos os lados. Agora, onde é que vai estar a Revolut? Diz isso. Era só acrescentar um comentário antes de passar para a próxima pergunta, que é... o comentário pode ser uma pergunta, que é, se calhar o problema poderá estar quase no alinhamento de expectativas e na clarificação na entrada, ou seja, quando uma pessoa entra, ter noção exatamente do que é esperado dela e do que tipo de cultura é que é aquela e se há fit com ela ou não. E se calhar muito destes relatos de ser tóxico ou de ter muita gente que sai, acaba por ser esse... porque não havia fit e só perceberam mais tarde. Ou seja, nós também queremos ser transparentes com as pessoas e trabalhar de uma forma em que, ok, se a pessoa não se consegue inserir e se a pessoa percebe que também não está num ambiente que é o que ela quer, que é um ambiente um pouco mais competitivo, nós também somos transparentes com as pessoas. Se calhar não está a fazer sentido, pronto, cada um segue o seu caminho e também não estar a insistir em algo que vemos que não vai funcionar ou que pode não funcionar. Mas depois também é interessante porque com este tipo de mindset também vêm outras dinâmicas. Por exemplo, se tu vês, e mais uma vez, Airbnb, eu estive na Airbnb vários anos e muito poucas pessoas saíram da Airbnb no tempo que eu lá estive. Chegou o Covid, a Airbnb teve de despedir cerca de 25% do seu manpower. A Revolut nós tivemos que fazer algumas redundâncias, mas que foi cerca de 5 ou 6%, um número muito irrisório. Portanto, este mindset de frugalidade e de foco só de A-Teams também depois vem com este plus, que é as pessoas que estão connosco, nós sabemos que as pessoas são pessoas cruciais para o desenvolvimento do negócio. Mas mais uma vez, às vezes é uma questão de gestão de expectativas. Nós vemos pessoas que quando entram com este mindset de be an A-player all the time, são pessoas que crescem de uma forma super saudável dentro da empresa. Sim, e é mais uma vez, acho que essa analogia do Michael Jordan e do Chicago Bulls é ótima por isso, porque lá está, depois dos outros jogadores passarem quase o teste que ele lhes fazia, não é? E as provocações que eles faziam, depois de passarem, então eram quase colegas ou parceiros para a vida e para sempre. Exatamente. E aquelas primeiras provocações ao teste serviam um bocadinho para fazer essa filtragem, para perceber se há fit ou se não há fit. E também é um pouco, ou seja, como te disse, nós somos muito exigentes connosco próprios e depois às vezes também repassamos isso para as nossas equipas. A ideia aqui também pronto, temos que sempre respeitar o outro e aí focamos muito também nessa área, ou seja, estamos todos, isto é um ambiente de trabalho, portanto o feedback tem que ser sempre positivo e é sempre por aí que trabalhamos, mas pronto, esse grauzinho de exigência vai estar sempre lá e esse push a little harder, never settle, ela está sempre presente dentro de tudo o que fazemos.
E no teu caso, imagino que na tua posição tenhas que contratar várias pessoas. No teu caso pessoal, como é que tu tentas clarificar esta questão da cultura e perceber se há fit com a pessoa ou não? O nosso processo de entrevista, nós tentamos ser, é um processo longo, normalmente no mínimo 5 entrevistas, e em que uma das últimas entrevistas é a entrevista dos valores, em que nós temos pessoas específicas dentro da empresa que fazem, que são quase embaixadores dentro do que são os valores da Revolut, que fazem uma última entrevista para perceber se a pessoa realmente tem um fit. Mas durante o processo de entrevista tu acabas por perceber se a pessoa vai se encaixar bem com a equipa ou não. E a melhor maneira de fazer é ser transparente com o Sim. processo. Ouçam, isto é exigente, os processos aqui são rápidos, fast-paced, nem sempre é um processo direto, às vezes temos que andar aqui a tentar perceber qual é que é a melhor maneira. Portanto, are you up to it? Sim, mas E provavelmente percebes se a do outro pessoa está lado, com esse gasto. do outro lado, muitas vezes, e pondo-me um bocadinho nesse lugar, as pessoas vão dizer aquilo que acham que vocês querem ouvir porque querem um emprego, não é? Muitas Sim, vezes mas mesmo. tu, Depois sim, não, conseguem, mas tu, não, consigo não, mas entrevistas, imagino que chegam lá. tu tu consegues perceber, e uma coisa que nós fazemos, sempre que há candidaturas, nós vemos todos os candidatos. Acho que a última posição que abrimos foi para Partnerships Manager, Revolut for Business. Eu devo ter visto uns 500 perfis. Eu manualmente vi os Sim. CVs de cerca de 500 pessoas. Portanto, e aí depois há uma questão de fazer essa primeira filtragem, normalmente sou eu que a faço, ok, esta pessoa aqui, há aqui algo no CV deles que salta à vista, e depois aí metemos no processo de entrevista. Portanto, nós já meio que temos aqui um feeling de qual é que, e pelo histórico e pelo que as coisas que a pessoa faz, que muitas vezes não é só onde está a trabalhar agora, onde trabalhou, mas também as coisas que às vezes faz fora do trabalho, que nos dá aqui alguma indicação de que a pessoa pode ter um bom ou mau fit. Ok, boa. Ainda estacionada mais um bocadinho a questão do Revolut em 2030, porque acho que este tema da cultura e de diferença de culturas super interessante. E houve outra coisa que referiste mais cedo, que era um bocadinho esta cultura, um bocadinho a cultura das startups, do crescimento exponencial e que o crescimento não para, quase este culto aos unicórnios, não é? E que pronto, teve alguns casos com lados negativos, como o da Uber e da WeWork, ou seja, que foram um bocadinho se calhar, longe demais na ambição, ou talvez até na megalomania, versus quase outra corrente que é uma abordagem muito mais paciente e consciente, de capitalista na mesma, mas lá está, mais paciente e mais consciente. E obviamente da minha perspectiva de fora, eu ponho o Revolut claramente no lado das empresas que estão muito focadas em crescer rápido e em liderar e em conquistar o mundo, não é? Mas como é que tu e vocês veem um bocadinho este equilíbrio? É interessante porque pronto, nós temos aqui um objetivo bastante claro dentro do que é Revolut, que é sermos o primeiro banco global. E eu quando digo banco global, digo realmente o banco global. Realmente este exemplo, a minha mulher é do Rio de Janeiro, ela tinha uma conta no Banco do Brasil em Portugal, no Brasil. Quando veio para Portugal, o Banco do Brasil estava cá. E ela, pronto, olha, tenho a minha conta no Banco do Brasil. Eu sei que às vezes não há comunicação, mas deixa-me lá ir ao Banco do Brasil tentar perceber se há aqui alguma maneira de poder manter as coisas que eu tenho lá. E não, é tipo completamente hermético, não sei, não quero saber, por favor, vá-se embora, porque se o conta no Brasil está no Brasil, isto aqui é Portugal. Portanto, estes bancos não têm esta conexão. E o que nós queremos fazer é realmente o primeiro banco global, que permite uma pessoa em qualquer parte do mundo ter acesso às mesmas funcionalidades e transferir dinheiro da mesma maneira fácil, quer esteja em Portugal, quer esteja nos Estados Unidos, quer esteja em Singapura. Portanto, esse é o nosso objetivo como empresa. Enquanto isso, também queremos democratizar o acesso a produtos financeiros que até há pouco tempo uma pessoa, quer dizer, uma pessoa normal, mas
Sim. uma pessoa que não seja mega investidora às vezes não tem. Por exemplo, a questão de acesso às cryptocurrencies, nós conseguimos simplificar de uma forma que Sim, sim. permite as Há pessoas muitas fazerem. barreiras aí, quer de complexidade, Exato, quer de exato. burocracia, quer de... Eu normalmente este exemplo, eu tive uma conta num banco de investimento porque queria comprar ações da Tesla aqui há uns 3 anos, pá, o dinheiro ficou lá e nunca fiz nada porque eu chegava lá e eu trabalho em tech, eu abria aquele dashboard, pá, aquilo era coisa para um day trader, eu pá, não, deixa estar, não vou fazer isso, tinha que comprar uma ação só, portanto tinha que pôr ali, acho que era 800 euros na altura, pá, e se eu fizesse porcaria aqui, lá se os meus 800 euros, não queria Sim, sim, arriscar. sim. Pá, assim que a Revolut criou o produto, pá, eu posso testar com 1 euro, vejo se a coisa funciona bem e depois vou-me sentindo mais confortável e se eu quiser depois invisto mais. Portanto, há aqui um pouco esta missão de querer também simplificar os processos ao máximo. Portanto, é muito esse o nosso foco. O interessante é que nós trabalhamos numa área que é super regulada, o que é bom, porque aí nós sabemos com o que é que contamos, enquanto a Airbnb já era um processo um pouco diferente, porque não havia regulação para o que estava a ser feito. Aqui há, portanto o nosso foco é cumprir com elas. Muitas das vezes isto gera alguns atrasos, ou seja, nós já queríamos estar no Brasil, mas como o processo é um pouco mais complexo para ter as licenças, vai demorar um pouco mais. Portanto, é uma questão também de gestão de expectativas e de fazer as coisas da forma correta, que muitas das vezes também entra com algumas dificuldades, porque os sistemas não estão prontos para uma empresa como nós, para se adaptar, e aí nós depois também temos de trabalhar com os reguladores e com os governos para também ajudar-os a criar o enquadramento ideal. Mas o interessante é que mesmo dentro do Covid, e neste período de confinamento nós conseguimos entrar nos Estados Unidos, Singapura e Austrália. Portanto, ainda assim ainda temos muita margem para crescer também e muitos mercados interessantes para entrar. Boa, então, sim, obrigado por esse esclarecimento e acho que é interessante isso, o facto de terem essa missão e neste caso concreto parece que a missão não é só marketing e vê-se no produto e vê-se no que têm feito e parece guiar mesmo o que fazem, que equilibra um bocadinho, lá está, a cultura de produtividade e de excelência. Voltando então à pergunta de há bocado, que era como é que imaginas a marca Revolut em 2030? Ou como é que achas que ela se vai transformar quase até lá, durante esta década? Sim, é uma incógnita grande, porque a área das fintechs está a transformar e eu, normalmente até fazia a comparação, né? O que eu vi na área do turismo acontecer em 5 anos, enquanto estava na Airbnb, eu estou a ver na área das finanças a acontecer em 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, a velocidade é super, super acelerada. Nós neste momento estamos a focar em ser esta super app financeira, onde tudo que uma pessoa precisa para fazer a sua gestão financeira consegue fazê-la através da Revolut. Portanto, o nosso objetivo é este, enquanto ao mesmo tempo também estamos a abrir outros mercados que permitam um utilizador em qualquer parte do mundo utilizar a Revolut. Portanto, vai ser alguma coisa que vai correr em paralelo. O que eu vejo é daqui a 10 anos a Revolut estar em todos os mercados possíveis, e em que se eu estou em Portugal hoje e estou amanhã nos Estados Unidos, consigo gerir as minhas finanças com a mesma conta, na mesma empresa, sem ter que me preocupar demasiado com mudanças. Portanto, esse é a North Star que nós estamos a apontar, e depois é uma questão só de vermos em cada altura o que é que faz mais sentido ter. Por exemplo, a questão das cryptocurrencies, que se falasse há 5 anos ter cryptocurrencies não fazia muito sentido, ou ninguém iria ter muito interesse. Neste momento na Revolut é um dos produtos que gera mais interesse. Durante o confinamento, a utilização só em Portugal cresceu 5 vezes, pessoas a comprar e vender cryptocurrencies. Portanto, para nós é muito importante perceber quais é que são as tendências e estar na linha da frente e sermos os primeiros a conseguir implementar esse produto. O interessante disto tudo é que quem ganha no final é o consumidor, seja ele nosso cliente ou não. E nós vemos o esforço que os bancos neste momento estão a fazer para ter produtos mais competitivos e que funcionam melhor. Eu sinceramente acho que é fruto do que nós estamos a fazer, ou seja, eles estão a reagir e com isto estão a apresentar uma melhor qualidade de serviço aos seus utilizadores. Eles têm um pouco mais de desafio que nós, até pelo facto de... Tem a legacy toda que tem também para trás. Exatamente, nós já estamos no digital, portanto todos os processos já foram desenhados de raiz no digital, eles têm que passar muita coisa ainda para o digital, portanto
eles vão ter alguns desafios, mas espero que eles consigam Sim, com isto, mais uma vez, melhorar o produto que apresentam aos seus clientes. sim, vocês conseguirem puxar a categoria para a frente. Exatamente. Acho que só também para termos noção da dificuldade da pergunta ou do exercício, não é? O Revolut nasceu em 2015, 2015. portanto 2030 é só o dobro da vida que a marca Exatamente. tem. É que muito difícil fazer Sim, previsões nesse nível. mas do ponto de vista não tanto da empresa e do produto, mas da marca. Há bocado estávamos a compará-la com o Airbnb, que tem um tipo de marca diferente, ou seja, os códigos visuais da marca muito mais ligados Uhum. ao propósito e à missão e menos ao produto. Se tu vês a marca Revolut a evoluir também para algo assim, e depois também, isso é uma primeira parte da pergunta, e outra é, vendo-a como uma marca realmente global, até que ponto é que a marca hoje é global no sentido de ser relevante para todos os mercados e todos os países? E como é que vês um bocadinho essa evolução? Se quase uma marca mais camaleónica, por assim dizer, que se adapta um bocadinho a cada mercado como há várias, ou uma coisa mais universal? Acho que um bom exemplo, e até porque a primeira entrevista desta série foi com a McDonald's, acho que a McDonald's é um bom exemplo no equilíbrio aí, porque para já consegue ser super universal e reconhecida, e é a mesma marca, não é? Mas depois também faz um grande trabalho de adaptação e de localização, até percebendo que na Europa o McDonald's é verde e nos Estados Unidos é vermelho, e que são coisas, quer dizer, é a cor de uma marca, não é? Mas depois, pronto, a nível de produto e etc, fazem um bom trabalho de adaptação e de localização. Comparando, por exemplo, com uma Coca-Cola ou com um Starbucks, Sim. que é exatamente igual em todos os pontos do mundo. Sim, eu acho que do nosso lado, e porque nós surgimos muito como uma entidade disruptora e disruptiva na área das finanças, certo? Que era, ok, Challenger Bank, porque nós não operamos como um banco, Sim. só em alguns mercados, mas havia sempre aquela ideia de challenging. Nós, neste momento, queremos também mudar um pouco, estamos a trabalhar mais a nossa mensagem em termos de mensagem de segurança, porque somos uma entidade financeira, somos regulados, portanto, a segurança está cá, e queremos agora posicionar-nos mais com este tipo de messaging. Sim. Ou seja, o líder de uma nova vaga de Sim, exato, financeiras. e porque se as pessoas vão pôr as suas finanças na Revolut, porque se calhar se falasses connosco aqui há 5 anos, a pessoa punha algum dinheirinho na Revolut e depois ia viajar e usava quando viajava. Neste momento, tens pessoas que, como eu, todos os investimentos que fazem é através da Revolut, seja cripto, seja trading, portanto já não é uma coisa que tu pões lá 100 ou 200 euros, é uma coisa onde já tens, é um sítio onde já tens se calhar uma boa parte das tuas finanças. Portanto, cada vez mais queremos passar esse sentimento da segurança que providenciamos. Sim. E que depois também se reflete no produto, certo? A questão sim. De se há alguma transação estranha, o nosso sistema bloqueia automaticamente, é muito diferente da banca tradicional. E esse foco para passar a primeiro banco, não? E não ser só o exatamente. Agora, essa mensagem, se calhar, de mercado para mercado vai ser diferente. E se calhar um mercado chinês, aquelas coisas não batem certo, ou se calhar até o nome não bate certo, não sei se tu sabes, mas a Airbnb tem um nome diferente na China, porque o chinês não conseguia verbalizar a Airbnb, portanto acho que é IBIN ou uma coisa assim. Portanto, há estas adaptações que muitas vezes têm que ser feitas, mas aí, à medida que se vai abrindo os mercados, é que vai-se percebendo qual é que é a dinâmica e qual é que é o conteúdo. Por isso é que é muito importante empresas como a nossa ter equipas regionais, que não acontecem em todas as empresas. Nós, neste momento, em termos de regionais, devemos estar em cerca de 6, 7 mercados, que são os nossos principais mercados, e temos equipas muito similares à portuguesa a trabalhar nestes mercados e a localizar cada vez mais o produto e a mensagem. E é muito importante ter este feeling. Vemos, por exemplo, a N26, que não tem escritório aqui em Portugal, e vês que o crescimento deles está super estagnado, porque eles não conseguem passar essa mensagem sem ter equipas localizadas. Para alguns negócios faz sentido, por exemplo, se calhar o Spotify não precisa, se calhar a Netflix também não precisa, porque é um crescimento mais orgânico que consegue ser feito centralmente,
mas entidades financeiras é muito importante perceberes qual é que é o feeling e passares a mensagem correta, até porque, mais uma vez, é uma questão de segurança e confiança. As pessoas estão a depositar as suas finanças contigo, portanto as pessoas têm que se sentir seguras que com quem estão a trabalhar vai fazer o máximo para proteger o seu dinheiro. E referiste aí exatamente desses escritórios regionais, como é que, agora focando um bocadinho mais da Revolut em Portugal, explica-nos um bocadinho como é que vocês estão organizados, quantas pessoas são. Eu vi, como falaste, que iam abrir ou abriram, mas está vazio no escritório em Matosinhos. Sim. E que tem planos, acho, grandes do ponto de vista de crescimento e de fazer aqui também um ponto central um dos pontos centrais da Revolut. Sim, na Europa. Então nós estamos estruturados em quase são várias equipas, mas eu ponho quase em 2 bolos, um que é a equipa de Business Development, que neste momento sou eu e uma PR Manager, estamos a analisar a possibilidade de ter mais uma pessoa para alavancar a parte de parcerias e marketing, e depois temos tudo o que é as nossas equipas do Centro de Suporte e Inovação, em que neste momento vão desde FinCrime, Customer Support, Compliance. Neste momento já estamos a contratar engenheiros também para o desenvolvimento do nosso novo processador. Portanto, é um misto de várias equipas que estão a trabalhar ali a partir daquele escritório. Neste momento temos cerca de 100 empregados em Portugal, temos mais de 50 posições abertas para contratar, portanto, pós-Covid, em que entramos aqui em fase de, ok, vamos ver para onde é que isto vai dar e depois arrancamos novamente, já passou e estamos neste momento em fase de contratação intensa outra vez. O escritório nós conseguimos suportar lá cerca de 500 pessoas em termos de espaço. Agora que o Covid reduziu um pouco por causa do distanciamento, vamos ver como é que vão ser as regras mais à frente, mas a ideia é, se correr tudo bem, daqui a 2 anos conseguimos ter esse número de pessoas a trabalhar a partir de lá. E porquê é que a Revolut decidiu apostar em Portugal? Porque acredito que essas 500 não sejam todas para o mercado português, não? Não, ou seja, é um polo global que vai apoiar basicamente todos os países em que trabalhamos. Estamos a contratar pessoas que falem francês, pessoas que falem japonês, portanto a ideia é realmente ser um polo global. Portugal vem no seguimento do processo, foi inclusive antes de eu entrar, onde estavam a analisar várias possíveis localizações na Europa para montar um novo escritório. Por sorte tínhamos tido um colega nosso cá que primeiro, a Revolut já tinha vindo cá ao Web Summit desde a primeira edição, portanto foi a primeira edição em que participámos, portanto o Nick já conhecia o país. Depois tivemos uma das pessoas responsáveis, estava de férias em Portugal, andava a passear, teve em Matosinhos e adorou aquilo e repassou o feedback ao pessoal de Londres. Vejam ali portal, aquilo pode ser interessante. Entramos em contato com o ICEP, que deu um apoio fantástico, entre apresentar várias propostas, fazer introduções a pessoas que tinham escritórios para alugar, etc. Ou seja, eles ajudaram-nos bastante. E depois aí foi uma questão de comparar, ok, temos estas possibilidades, temos Portugal, para onde é que vamos? E Portugal acabou por ser escolhido. E por várias razões, não é só uma questão de há bom tempo e as pessoas vão gostar de vir aqui porque podem surfar porque o nosso escritório é ao pé da praia, não é só isso. E até porque quando tu montas uma estrutura uma estrutura que vai ter que suportar 500 pessoas, tens que garantir que há o pool of talent para contratar essas 500 pessoas. E o que Portugal fez nos últimos anos foi que realmente conseguir construir esse pool of talent que permite às empresas como a Revolut ou como uma Farfetch ou como a Microsoft conseguir montar estruturas grandes aqui que lhes permitam depois também cobrir várias outras áreas regionais que não apenas a nacional. Portanto, o que está a ser feito aqui em Portugal é super interessante e mesmo em questão da Web Summit, que houve toda esta dinâmica sobre se vale a pena investimento, eu sou um dos que acredito que acho que vale a pena e tu vês muitas das empresas que estão a investir cá, muitas estão a investir cá porque estiveram presentes na Web Summit ou porque perceberam a dinâmica. Já falei com NCOs que decidiram montar cá e disseram claramente, olha, eu estive na Web Summit, vi que aquilo está um burburinho gigantesco em Portugal, decidimos avançar e montar alguma coisa lá. Portanto, o ecossistema está a permitir este crescimento, porque se não houvesse estes crescimentos, esta estrutura que estivesse a ser montada, muito dificilmente empresas como a Revolut iriam investir cá.
Sim, sim, mas é sempre bom saber que mais uma empresa confirma um bocadinho que há muito talento cá e que é bom, que é bom trabalhar de cá. E sobretudo acho que Exatamente. neste contexto de trabalho remoto e tudo isso, acho que ainda facilita mais empresas deslocalizarem-se um bocadinho Sim, para cá, mesmo em empresas mais centralizadas. e posso dizer que nós neste momento estamos, para além dos verticais que nós temos a trabalhar a partir do escritório do Porto, nós neste momento estamos a contratar para posições globais em Portugal também, remotamente, que não precisam trabalhar a partir do Porto. Estamos à Sim, procura de um Global Ops Manager, que nós abrimos a posição em Londres, Lisboa e Polónia, porque temos estruturas lá montadas que depois podem dar todo o apoio necessário em termos de recursos humanos. sim. Portanto, neste momento nós já estamos a analisar as nossas posições nesse sentido. Há posições que nós sabemos que podem ser feitas remotamente, portanto podemos contratar em qualquer parte do mundo. Aquilo que nos facilita um pouco mais Portugal é já temos uma estrutura de recursos humanos que Sim, permite sim. simplificar um pouco mais os processos e das pessoas terem acesso também a muitos dos benefits que se nós não tivéssemos uma entidade cá seria difícil as pessoas terem acesso. Sim, sim, esse acaba por ser e acho que mudando um bocadinho a conversa para esse tema do trabalho remoto, a questão legal e burocrático acaba por ser importante, porque há um bocadinho esta ideia que agora podemos trabalhar de qualquer lado, esta ideia do work from anywhere, mas depois há esse tema, ou seja, se eu te quero pagar um salário, te quero ter um contrato contigo, eu tenho que ter uma entidade nesse país e muitas vezes as empresas não o querem ter. Acho que Não, pode ser. e não é assim tão simples. Sim, Acho que sim, estava a comentar o exemplo da Airbnb. Eu trabalhava para uma empresa espanhola remotamente em Portugal. As portas que eu tive que bater para perceber como é que isto teria que ser operacionalizado não foi fácil. E sim, mesmo, por exemplo, para a Airbnb era difícil dar-me a mim benefícios que o pessoal em Barcelona tinha, porque a Airbnb trabalhava muito esta questão de ter vários perks uhum, para as equipas. A mim não conseguiam porque era só uma pessoa no mercado. Portanto, é um pouco mais complexo do que parece. sim. Parece bonito e é, na realidade. Portanto, se uma pessoa que esteja confortável e que queira trabalhar nesse modo é super execuível, mas depois, em termos de operacionalizar, vem com alguns desafios, sim. Sim, sim, por isso é que pode também ser uma boa oportunidade para Portugal conseguir estabelecer-se como esse mercado, ok? Das empresas verem E, Portugal como um bom mercado para criar uma entidade para que depois as pessoas possam trabalhar remotamente daqui. Os seus trabalhos, olha, nós temos escritório neste país, mas os remotos podem ir para Portugal. e aí é que está o desafio, e Portugal neste momento já está com concorrência. A Grécia já Sim, lançou um sim, programa para atrair nómadas digitais, acho que o Havaí também lançou, portanto, a concorrência vai ser forte, sim. mas acho que nós estamos bem posicionados para ser um main contender nessa área. Ok, boa. Olha, só umas últimas questões, mais voltando agora a ti, como no início, a ti Ricardo, isso um bocadinho focando na liderança, e acho que esse tema do trabalho remoto, como nós tínhamos visto, que tu, dos tempos da tua empresa, depois passando pelo Airbnb até agora, a maior parte do teu trabalho foi sempre remoto e à distância, não é? Portanto, tu tens muitos anos de treino para aquilo que nós estamos a começar a aprender agora. Há alguma. Oh, para já, quais são as principais aprendizagens depois de tanto tempo a trabalhar assim? Que possas um bocadinho acelerar a nossa aprendizagem? Sim, é assim, não é fácil. Eu comecei um pouco por necessidade, nós estávamos a montar a nossa própria empresa, portanto não valia a pena, era eu e a minha mulher, alugar um escritório não fazíamos sentido, portanto trabalhávamos em casa. E depois quando fui para a Airbnb, eles precisavam que se tivesse alguém no mercado, apesar de reportar ao escritório de Barcelona. Portanto o que acontecia era eu passava o tempo inteiro em Portugal e depois, uma vez por mês, passava uma semana, uns 3 ou 4 dias em Barcelona a trabalhar com a equipe e tudo depois era feito remotamente. A dificuldade aqui é mesmo a questão das linhas de comunicação e da motivação, porque acho que é aí que às vezes as pessoas podem se perder um pouco. É diferente de estar num escritório em que as pessoas estão sempre a instigar com novas ideias e novos projetos e às vezes o facto de estares em casa fechado acaba por criar aqui algumas barreiras. Portanto, acho que o maior desafio é mesmo esse, é manter a comunicação a funcionar. Uhum. Acho que é preciso também ver aqui algumas regras. Por exemplo, começo a trabalhar às 9h30, às 6h30 paro de trabalhar. Fecho o computador, é muito importante conseguir separar e às vezes o que eu me obrigo, por exemplo, às 6h30, se tenho a aula de spinning que eu vou com a minha mulher, portanto às 6h30 eu tenho que sair porque senão vou perder a aula.
Portanto, Sim, há sim. aqui Arranjar esses rituais que nos obrigam a e que nos obrigam a manter, porque criar senão barreiras. são 9 da noite e tu estás a trabalhar e depois no dia a seguir já não produzes tanto porque estás estourado do dia anterior. Portanto, é muito importante manter estes processos. O que eu faço com a minha equipa, e eu tive aqui um pouco um interregno, ou seja, a Lock, depois tive Airbnb, sempre remotamente, e depois quando vim para a Revolut nós trabalhámos num coworking ali em Lisboa, durante os primeiros, quase os primeiros 6 meses. Portanto, durante esse período eu voltei à realidade de trabalhar a partir do escritório e depois com a entrada do Covid acabei por ter que adaptar novamente. Portanto, o que fiz foi basicamente manter aqui alguns processos com a equipa, em que, ok, segunda-feira é o dia que nós fazemos o check-in, ou seja, o que é que estás a fazer, quais é que são as tuas prioridades para esta semana, quais é que são as minhas prioridades para eu também repassar a equipa o que é que eu estou a trabalhar. Dentro destas prioridades, quais é que são os principais outcomes que nós queremos tirar esta semana dentro das coisas que nós estamos a fazer, ou seja, quais é que são as mais importantes para o nosso trabalho global. Vamos comprometermos a entregá-las e depois na próxima segunda-feira fazemos um recap do que é que aconteceu. Portanto, é muito importante ter estes checkpoints em que tu alinhas com a equipa, onde passas informação, onde mantens a informação a fluir e por isso é que agora ferramentas como o Zoom, como o Slack vieram ajudar bastante neste processo e que permite que o processo não seja tão difícil assim. O segundo desafio depois é a questão de como é que a tua equipa está a lidar com o facto de estar fechado em casa. Eu estou bem, porque já fiz isto durante muito tempo, mas se a minha equipa se calhar é um pouco mais difícil. Portanto, também fazer estes check-ins com eles, tentar perceber, ok, o que é que falta, precisas de alguma coisa que nós podemos ajudar. Nós, por exemplo, quando o confinamento começou a relaxar, fomos com a equipa almoçar só para nos voltarmos a conectar. Portanto, às vezes são estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sim, acho que sobretudo numa cultura como a que referiste de performance e de produtividade, neste contexto de trabalho remoto, onde as fronteiras são mais difíceis de ter entre vida pessoal e profissional, é muito mais fácil estes casos de burnout e de overworking. Exatamente. A última, acho a pergunta difícil, não é difícil, depois outras mais simples, que é qual foi a decisão mais difícil ou mais importante que tiveste de tomar na Revolut? Pode ser na Revolut ou na tua carreira. Eu acho que mais difícil quando tive a minha carreira foi quando decidi com a minha mulher sairmos e montar a nossa própria empresa. Acho que foi assim tipo um salto no escuro que podia ter corrido muito bem, podia ter corrido muito mal, mas decidimos tomar. As decisões que eu tomo na Revolut são sempre muito fáceis, porque são sempre baseadas em dados. Okay. Ou seja, as respostas estão lá, eu depois tenho que decidir, ok, vou analisar porque é que eu estou a tomar esta decisão, o que é que eu quero resolver, os números dizem-me isto, a minha intuição, porque às vezes também é este pedaço de intuição que ajuda, consigo fazer um backup destas decisões se alguém achar por bem desafiar a decisão que eu tomei. Portanto, é importante sempre preparar-me para ter a certeza que tenho todos os ângulos cobertos, em termos de, ok, para eu tomar uma decisão tenho que saber que estou a tomar a decisão certa. A partir deste momento, todas as decisões que eu tomo estou 100% confortável com elas. Portanto, nunca vejo nesse ponto tomar decisões difíceis. É uma questão só de processamento de quais é que são os ângulos, perceber quais é que são as implicações médio e longo termo e depois tomar a melhor decisão para a empresa naquela altura. Sim, pronto, neste caso, pelo que descreveste, o difícil é quando é preciso decidir sem informação. Exatamente, sem dados, e aí muitas vezes o tem que salto ser no escuro. Mas aí por isso é que é importante haver uma linha de comunicação muito boa com toda a equipa, especialmente os teus direct managers, os brutos, o meu contato anda aqui a passear. Não faz mal. Em que eu, para tomar uma decisão que não tenho 100% de informação, é importante também saber que o meu CEO, que a minha direct manager está a par disso. E aí também tomamos essa decisão em conjunto e alinhamos. Portanto, também não há aqui... o maior risco é quando people go rogue e decidem tomar decisões à revelia, aí sim há um grande risco, mas se mantiveres tudo dentro das guardrails que a empresa te pede e que tu também te sentes confortável, à partida estarás sempre numa posição tranquila.
Sim, e depois também há muito aquela linha de pensamento que diz que a pior decisão é sempre não decidir. Portanto, Exatamente. mesmo que não tenhas informação, obviamente que nesse caso de abrir a empresa é maior porque é difícil voltar atrás, não é? Mas na maior parte das decisões que tomamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, acaba por ser ah, tomá-la, mas tomá-la conscientemente, ou seja, saber qual é a hipótese, ok, este é o caminho, então mesmo não tendo informação eu posso começar a testar desde logo se a decisão está a funcionar ou não. E Depois, mesmo com a informação, às vezes vêm desafios. Tu podes entrar num modo de analysis paralysis, onde exato. cada vez vais mais fundo na toca do coelho, porque os dados muitas vezes vêm com mais dados atrás e tu podes chegar a um ponto que Sim, pode até não chegar a nenhum sim, sim. resultado, e é que entra o gut feeling e a experiência que tu tens. Ou Claro. seja, eu nos 5 anos que tive no Airbnb falhei muito, tomei muitas decisões erradas. Dentro da Revolut também já tomei decisões erradas que depois vão-me ajudar a não tomar essas decisões novamente mais à frente. Portanto, também é muito importante aprender com os erros, e aí é que essa aprendizagem que tu tomas depois ajuda muito ao teu gut feeling quando os dados também não te dão todas as informações que tu precisas para tomar a decisão final. Ok. Então, olha, duas perguntas rápidas para fechar. Acho que uma é, falando em aprendizagem e tudo isso, é que conselho ou quase que recurso é que recomendarias a alguém que está a entrar agora numa posição de liderança ou quer entrar numa posição de liderança? E sobretudo, tendo em conta o teu percurso e a tua história, que começaste como designer, vendo também cada vez mais designers, engenheiros, malta de tecnologia, o que for, que têm o perfis, acabam por ter trabalhos muito técnicos, muito práticos e depois passam para posições de liderança. Uhum. O que é que recomendarias? Pode ser um conselho teu ou pode ser, olha, Sim. ouçam esta pessoa, leiam isto, foi melhor. Eu sempre me regi com uma ideia que é, eu tento sempre ser a pessoa mais burra da sala. Uhum. Ou seja, rodeia-te sempre de pessoas que saibam mais que tu, ou, pelo menos se não em todas as áreas específicas, porque aí tu também estás a elevar o teu patamar em termos de liderança. Eu tento sempre dar às minhas equipas a oportunidade de eles falharem também, e de tomarem as suas próprias decisões. Portanto, one single advice, tipo, always be the dumbest person in the room, porque acho que aí garanto que tu vais ter Sim, uma sim, equipa sim. que te vai proteger e que te vai também trazer mais benefícios e ajudar-te a ser cada vez melhor sempre que tomas uma decisão. Sim, sim, e quase juntando aí os pontos, que é seres líder não significa que tenhas que ser o mais perto da sala. Juntando um bocadinho esses dois conselhos, não é? Exatamente, e acho que E há um bocadinho essa noção, às vezes, o sim, e medo. muitas vezes, Desculpa, continua. só ia dizer que e muitas vezes o que eu vejo líderes se calhar um pouco mais old school, ou até da minha idade, mas que estão nos enquadramentos, que é aquela mentalidade de patrão que toma as decisões e que não ouve e que vive no seu mundinho. Hoje em dia isso não funciona e esse é o caminho mais fácil para perder as equipas. E se não tiveres uma mente aberta e dás margem às pessoas também, e dás margem a ti próprio de aprenderes com as pessoas com que trabalhas, mesmo que sejam pessoas que reportem a ti, com o risco de te tornares sem valor. Ou seja, Uhum. acabas por pôr-te numa posição que se calhar já não vais poder contribuir muito à empresa. Acho que esse é o maior risco. Sim, sim. E voltando à tua analogia do Michael Jordan, acho que o líder de hoje é muito mais o Phil Jackson do que é o Michael Jordan. Ou seja, acaba por não ser Exatamente, o melhor jogador, acaba por ser o enabler e o facilitador, não é? exatamente a cola da equipa, não é? Acho Sim, que e saber quando ceder, saber quando ser um pouco mais assertivo, é um balanço, fine balance, que muitas vezes não é fácil de medir, mas que é muito importante ter noção. ok, boa. Eu tenho mais uma pergunta, desculpa, mas acho que Sim, é que estava à espera de a vamos fazer. a isso. Que é, mas é que já que o tema são finanças, qual é que foi o, o investimento que tu fizeste pessoalmente que te trouxe mais retorno? E pode ser um investimento de tempo, de energia ou de dinheiro. Ah, deixa-me pensar. Isto vai ser um pouco do scope de trabalho, mas
para mim como pessoa, um dos melhores investimentos que fiz foi tornar-me vegetariano. Pode parecer uma coisa muito estúpida, Não, não, mas parece um mas ótimo, para mim foi um ótimo exemplo. para mim foi um momento que mudou muito a mim como pessoa, em termos de tentar ver o mundo por outro prisma, especialmente nesta fase em que nós estamos de aquecimento global e esta pandemia é óbvio, é o resultado de tudo o que está a ser feito errado em termos de sustentabilidade. Para mim, mudar esse paradigma, e para mim foi uma decisão muito baseada em dados, que é, ok, eu tento tomar banhos curtos, tento fazer reciclagem, mas depois vou comer um bife que tem um impacto bizarro na mudança climática, não faz sentido. Portanto, decidi tomar essa decisão e isso mudou muito. Muitos dos projetos que eu depois também envolvi-me fora do trabalho, ajudei a fazer um congresso no norte de Portugal, faço voluntariado em algumas associações de proteção animal. Portanto, foi quase um momento que mudou Sim. muito a minha vida e que criou aqui também um sentido de missão que acho que toda a gente tem que ter, seja ela qual for essa missão. Portanto, acho que foi essa. Em termos de investimento, posso Não, mas investir é em esse. Tesla. Não, E aqui fazer correr a mal. pergunta era mesmo essa, porque acho que foi uma excelente resposta, porque lá está, porque requer investimento, ou seja, essa mudança requer um Exato. investimento de tempo, de energia, de conhecimento, de essa mudança toda, e há sem dúvida e é interessante porque dá retorno em várias frentes, dá retorno do ponto de vista de saúde, mas como falaste, um retorno maior e comum, e não só para ti, portanto foi uma ótima resposta. Totalmente. Obrigado, obrigado Ricardo pelo teu tempo e por esta conversa, que acho que foi excelente. Muito obrigado, Filipe. Prazer foi todo meu e parabéns pelo projeto. Espero que continuem com muitas entrevistas e com muita gente interessante a partilhar as suas ideias. Boa, obrigado. Obrigado, Filipe.